Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo ou livro novo. Incipit, um dark romance por Leonor Carvalho. Capítulo 2. Poeme. Emilia Gray. 7 anos antes. Dizem que ele matou o sequestrador. Meus pais falaram que ele conseguiu enganá-lo e esmagou o crânio dele com um martelo. Martelo? Sim, um martelo. Um dos garotos suspirou e deu uma olhada rápida pelo parque. Que medo. Ele sussurrou para mim. Não se aproxime dele, Emília. Revirei os olhos e mostrei a língua. Não sabia o nome do garoto que falava comigo, além de que ele gostava da minha melhor amiga, Kayleen. Mas as suas palavras ficaram impregnadas na minha mente. Na verdade, não só as dele. Quase toda a cidade falava sobre o garoto sozinho do orfanato que tinha escapado de um sequestro juntamente com outros 4. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, além da polícia local e, claro, Francis Torman, o principal investigador de todos os casos da cidade, especialmente por alguns desaparecimentos que aconteciam. Claro que estava curiosa, porém o medo de não conseguir dormir durante a noite impedia que eu fizesse perguntas ou desse ouvidos às histórias dramáticas dos meus amigos. No entanto, os meus olhos não se desgrudavam dele. Os seus cabelos escuros como petróleo, a sua pele pálida, as roupas rasgadas, mas ainda assim limpas e certamente com um bom cheiro. O seu olhar perdido, mas sem a preocupação de encontrar um lugar para ficar. Dante Faulkner era o seu nome e a primeira coisa que eu queria saber sobre ele. Era estranho como eu sonhava constantemente com ele. Ficava envergonhada quando roubava o perfume da minha mãe para poder estar cheirosa nos dias que eu sabia que Dante iria ao parque. Eu arrumava meus cachos durante horas para que eles ficassem definidos, pelo menos, o tempo que ele permanecia lá. E rezava para que não chovesse. Eu queria ficar mais bonita, parecer mais velha, mesmo que tivesse 13 anos. Ele tinha 15. Ah, era mais outra coisa que eu sabia sobre Faulkner. Ele era 2 anos mais velho que eu. Kayleen, vem cá, pedi, afastando-me do balanço. Minha melhor amiga me encarou por alguns segundos, se despediu do garoto chato e me seguiu. O que foi? Você acredita nele? Ela cruzou os braços. Você não. Dei de ombros. Pelo amor de Deus, Lia. Não me diga que está interessada. Curiosa, corrigi e Kayleen suspirou. Por favor. Você não fica com pena quando o vê sozinho. Não? Você é insensível. Não, Lia. Apenas me protejo de pessoas que possam ser violentas, respondeu seca. Ele quer ficar sozinho. É muito diferente. O Daniel já tentou conversar com ele e saiu de lá chorando. A dona Karen se demitiu do orfanato porque não aguentava ficar mais um segundo na frente dele. Até os policiais têm medo de estar na mesma sala que esse garoto. Porque acha que é o único que tem um quarto só para ele. Isso são apenas boatos. Ninguém comprovou se é verdade ou não, declarei, tornando a pousar meus olhos em Dante, que mantinha a sua diversão em encestar a bola de basquete. Ele não errava uma única vez. Bom, afinal, não sabia tão pouco sobre ele. Dante era muito bom em esportes também. Você não precisa que te comprovem algo para evitar fazê-lo. Eu nunca vi ninguém ao meu redor morrendo por beber urina de boi, mas eu sei que pode acontecer. Por isso não vou beber, sua boba. Argue, que nojo. Essa é a cara que você deveria fazer quando visse Dante. Revirei os olhos. Embora Kayleen tivesse razão, eu não queria aceitar. Era melhor prevenir do que remediar. Mas porque alguém que havia escapado de um sequestro, que nem ao certo sabíamos do que era e como foi, poderia ser agressivo. Foi com esse pensamento que ocupei a minha mente. No trajeto para casa, apenas pensava nele, como todas as vezes. Há 3 meses que não havia mais nada pelo qual os meus neurônios se entretinham. Era sobre Dante, Dante, Dante e Dante. Quem exatamente era ele e por que nada fazia sentido? Ao levantar a cabeça, notei a sombra que caminhava a metros de distância. Confusa, pisquei os olhos, mas a figura tomou forma. Dante. Tapei imediatamente a boca assim que percebi que havia escapado e tentei me esconder entre a folhagem. Faulkner virou a cabeça discretamente, semicerrando o olhar ao notar que não havia ninguém na rua. Ele foi rápido em tomar o seu trajeto, enfiando as mãos nos bolsos e virando a esquina. Porque ele estava na rua sozinho. O orfanato não era naquela direção. Aquilo despertou o meu lado curioso. Não pensei muito e decidi segui-lo. Dante havia entrado em um caminho de arvoredos com um grau de dificuldade para visualizar as laterais. Mas eu não me importei. Estava mais preocupada em descobrir o que ele estava tramando. Apesar de não vê-lo, seguia o som dos seus passos. Suas botas esmagavam as folhas caídas e isso ajudava a não perdê-lo de vista. Até que o som foi diminuindo de intensidade. Eu aumentei a velocidade, mas Dante conhecia melhor aquele lugar, portanto tinha mais destreza nos desvios, nas rampas e quando percebi, já não o escutava. O caminho havia virado um labirinto de árvores e eu era o único corpo que estava entre elas. Merda. Odiava dizer palavrões porque os meus pais ficavam muito chateados, porém o pânico que enraizou nas minhas veias no momento que percebi que não sabia onde estava, fez o meu cérebro instalar um vocabulário mal educado. Como eu iria sair? Tentei voltar para trás, me prendendo às pegadas que eu poderia ter deixado. A minha memória era um lixo, mas tentava me lembrar se eu já tinha visto aquela árvore, se tinha pisado naquele galho ou passado por baixo do ramo. No entanto, sentia que estava cada vez mais longe.
Os meus olhos começaram a arder e, quando dei por mim, as lágrimas estavam embaçando minha visão. Minha respiração descarrilou, no mesmo instante. Eu ainda não tinha um celular. Todas as minhas colegas possuíam um, exceto eu que precisava pedir a Kailen para telefonar aos meus pais caso precisasse de alguma coisa. Mas ela não estava comigo. Decidi ir embora mais cedo porque não aguentava mais o Daniel. E agora estava perdida. Completamente em apuros. Não me segurei e chorei, encolhendo-me perto de uma árvore. Não me importava se o meu vestido rosa estava sujo e se os meus cabelos tinham se tornado um ninho de pássaros. Queria voltar para casa. Queria sair dali. A minha obsessão por Dante tinha me levado ao inferno. E provavelmente ele saberia que eu o estava perseguindo. Era óbvio. Ele havia feito de propósito. Talvez ele fosse mau como todos diziam. Malvado, violento e um assassino. De repente, ouvi a folhagem se mexer. Levantei a cabeça que se encontrava entre as minhas pernas e os braços, e vi Dante sentado ao meu lado. Os meus ossos tremeram e rastejei a bunda para o lado, me afastando consideravelmente. Mal conseguia respirar, mantendo os lábios pressionados e esfregando as unhas na minha pele. O que ele estava fazendo? Já parou de chorar? Pronunciou com um toque de humor e preocupação. Uma mistura que fez os meus olhos esgazearem e admirarem pela rouquidão que ele possuía nas cordas vocais, mesmo tendo apenas 15 anos. A sua voz. Suas sobrancelhas arquearam. O que tem? Balancei a cabeça. Nada. Só não imaginava ela assim, declarei, pressionando mais os meus joelhos contra o peito. Ele sorriu levemente. O canto da boca esticando e a bochecha avolumando. Você fica imaginando a minha voz. Como água, o meu sangue encheu o meu rosto. Sim. Seu sorriso aumentou. Quer dizer, não? Mentirosa. Não me chame de mentirosa. Balbuciei. Eu não minto. Só não diz a verdade. Parece que não é o seu forte. Ele parecia se divertir com o fato dos meus movimentos serem apenas baixar a cabeça e mexer os meus dedos com vergonha. Olhe para mim, garota. Engoli em seco ao levantar o queixo e deparar-me com os seus olhos escuros. Eu tenho um nome. O entretenimento não desapareceu do seu olhar. Eu sei o seu nome. Emilia Grey. O seu sussurro voou juntamente com as folhas do outono. Ele sabia o meu nome. Dante já me conhecia. Se você sabe, então não me chame de garota. É falta de educação da sua parte. Você não está em posição de pedir por educação quando estava gritando o meu nome e me perseguindo. Franzi o nariz. Foi sem querer, gaguejei, retornando a encarar a folhagem seca no chão. Você estava me seguindo sem querer? Perguntou ainda divertido. Imagina se fosse querendo. Faria o quê? Subiria nas minhas costas. Era inevitável não notar como Faulkner mantinha segurança nos seus gestos, na sua voz, no seu olhar. Era estranhamente atraente. O que você vai fazer agora? Me matar. Deixei escapar antes de impedir que as palavras voassem. Dante examinou-me e diminuiu uns centímetros que separavam os nossos corpos. Prendi a respiração quando o seu rosto impedia a visão da periferia. Tudo que eu via eram os seus lindos olhos, a sua boca fina e rosada e os cabelos desfiando na testa. Você quer que eu te mate? O vento rompeu as folhas. Minha pele criou buracos e eu sentia o frio se desfazer em minhas veias. Demorou para que a minha resposta saísse. Por algum motivo, fiquei mais tentada em apreciar suas íris do que me preocupar com a minha própria vida. Dante tinha esse magnetismo. Exilar minha razão e me fazer acreditar que só ele era a explicação das coisas. Não? Ele espumou pelas narinas e se afastou, levantando-se em um solavanco. Faulkner estendeu a sua mão. Admirei como eu era pequena na grandeza que Dante possuía e consumia do resto do mundo. Então, ele pronunciou suavemente. Que bom, porque eu quero manter você viva. Agarrei a sua mão e me levantei. Não pensei muito na sua resposta, pois estava mais preocupada em como o meu corpo estava quente. E eu estava suando pelas nossas mãos que não se desgrudavam. Ele conduziu-me para fora da floresta e me levou para casa. Tudo em silêncio. Sem troca de olhares. Apenas as nossas respirações conversando e se conhecendo. Faulkner não se despediu nem deu abertura para que eu falasse. Porém, eu via aquele momento como uma vitória. Um prelúdio para que uma coisa grande e maravilhosa acontecesse. Foi somente quando cheguei em casa que percebi o que ele tinha dito. Dante não queria que eu apenas ficasse viva. Ele queria me manter. E depois de tanto pesquisar no dicionário do meu pai, descobri que manter poderia ser guardar, permanecer, conservar e proteger.